Eu já fiz vários vídeos aqui nesse canal e a maioria deles foi sobre como economizar, como você pode investir melhor, como administrar melhor os seus recursos. Mas hoje o vídeo é sobre as pessoas que têm dificuldades em gastar, ou seja, aquelas pessoas que realizam um gasto e depois se sente culpada por isso. Você se identifica com esse perfil? Se esse for o seu caso ou você ficou curioso para saber um pouco mais sobre isso, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar que é possível criar uma estratégia para que você possa realizar os seus gastos e não sentir culpado por isso. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e hoje nós vamos falar sobre esse perfil de pessoas que gastam e se sentem culpado. Mas para a gente entender um pouco mais sobre esse perfil, a gente precisa entender quais são as nossas relações com o dinheiro. E para a gente entender essas relações, a gente precisa ir lá para o princípio, né? De onde surgiram essas influências, da forma, na verdade, a forma como você lida com o dinheiro hoje, como ela foi influenciada. E a maioria das influências que nós temos hoje na nossa vida financeira foi criada lá na infância. Então, existem três maneiras de que o modo, né, o seu modelo de dinheiro ele foi constituído. E aí depende de como você viu, ou como você ouviu, ou qual foi a experiência que você teve relacionada a dinheiro. Então, se lá na sua infância você costumava ouvir, pode ser dos seus pais ou das pessoas que eram referência para você, se essas pessoas costumeiramente falavam que dinheiro não dá em árvore, é muito difícil ganhar dinheiro, só os ricos têm dinheiro, então talvez isso tenha influenciado a forma como você administra os seus recursos também. E outra coisa também pode ter acontecido é como você via que os seus pais ou as pessoas que eram referência para você administravam esses recursos. Então pode ser que você tenha tido pais que um deles, quem sabe, gastava muito, ou seja, gastava todo o dinheiro que tinha, ou até mesmo o dinheiro que não tinha, né? Acabava ficando endividado. E também pode ser que o outro era alguém muito econômico, que economizava em tudo, que gastava e acabava fazendo com que vocês também passassem por algum processo ali de restrição devido à economia que era tão grande. Então, de acordo com essas experiências que você viveu, se você ouvia essas frases, né, que hoje pode estar influenciando a sua vida, se você quando ia pedir dinheiro para o seu pai, ele respondia que nunca tinha dinheiro, essas frases ficam gravadas no seu subconsciente e hoje, caso você já tenha filhos, talvez você já tenha reproduzido essas falas e nem percebia que estava simplesmente, né, trazendo de volta aí aquilo que você já tinha ouvido lá na sua infância. A questão da vivência é a mesma coisa. Se você viu seus pais, a forma como eles lidavam com o dinheiro, se era uma forma que você considera boa ou ruim, é bem provável que a forma como você administra os seus recursos hoje pode ser semelhante a um dos seus pais. Normalmente, a gente faz de acordo com o que eles faziam. Ou pode ser também que você faz o oposto do que eles faziam, porque você não concordava, ou seja, você não gostava daquela maneira como eles lidavam com o dinheiro. E eu acredito que só de falar sobre essas duas maneiras, como você criou aí a sua referência de dinheiro, seu modelo de dinheiro, é bem provável que você já tenha identificado se você faz algo igual ou diferente dos seus pais, ou até mesmo se você está reproduzindo aí o que eles faziam relacionado a dinheiro. Outro fator que pode ter influenciado bastante a sua vida financeira é alguma experiência que você tenha vivido. E essa experiência não necessariamente precisa ter acontecido diretamente com você, mas se você presenciou alguém tendo, quem sabe, uma grande discussão, uma briga, algo muito impactante ali naquele momento devido ao dinheiro relacionado à questão financeira, é bem provável que você guardou essa imagem na sua memória e todas as vezes que você vai lidar com dinheiro, o seu subconsciente busca essa informação. Então, se hoje você administra os seus recursos de uma forma que você acredita que não é a melhor maneira, é bom você parar um pouquinho e analisar o porquê que você está fazendo isso. E quando você busca as suas referências, né, lá da infância, é bem provável que você identifique essas referências. E quando você identifica essas referências, que você percebe que você não quer mais dar continuidade a isso, né, não servem mais
mais para você hoje, você pode ressignificar. Como que isso acontece? Você vai identificar que essa frase geralmente é uma frase negativa que você ouviu lá, né? Eu não tenho dinheiro, né? E aí dinheiro não dá em árvore. Isso você pode ressignificar de que maneira? Fazendo uma frase afirmativa. Então, todas as vezes que vier na sua mente eu não tenho dinheiro, você vai mudar. Eu tenho dinheiro, eu sou uma pessoa próspera. E vai evitar também de repetir isso quando os seus filhos pedirem dinheiro para você. Você pode até não ter dinheiro para dar para o que eles estão pedindo naquele momento. E você vai falar isso. Eu não tenho dinheiro para esse gasto que você está me pedindo agora. Ou então eu não vou te dar dinheiro para isso. Mas não significa que é porque você não tem dinheiro. Então a questão da fala, né, a forma, o que você fala, isso tem muita influência na forma como você lida com as suas finanças. Porque você está dizendo o que você realmente acredita sobre isso. A forma como você lida com os seus recursos. Presta atenção aí na sua fala, se ela tem sido uma fala realmente negativa e comece a mudar isso o mais rápido possível. Considerando essas influências, né, que nós vivemos aí na infância, nós podemos perceber também que hoje nós temos basicamente 3 perfis de pessoas. E aí, claro que tem alguns que não se encaixam em um desses perfis, mas a grande maioria das pessoas a gente pode classificar dessa maneira. E aí existem aquelas pessoas que são aqueles gastadores. São aquelas pessoas que não aguentam ficar com dinheiro. Se ela sabe que tem um valor que vai entrar na conta, já começa a planejar de que maneira vai gastar esse dinheiro. E eu confesso a você que por algum período da minha vida eu fui uma gastadora mesmo. Todo o recurso que entrava, eu já tinha um destino para ele. E às vezes até antecipava, né? Se eu sabia que no mês seguinte ia entrar um valor a mais, eu já comprava nesse mês, já considerando usar esse dinheiro que iria entrar. Então, por muitos meses da minha vida, eu não conseguia guardar nenhum real, porque eu estava sempre gastando todo o dinheiro que tinha disponível. E algumas vezes até entrando ali no cheque especial, porque gastava um pouco mais do que eu recebia. Então, quando a pessoa ela é gastadora, ela não tem esse controle do dinheiro. Todo o dinheiro que ela tem acesso, a ideia é gastar bastante com diversão, fazer bastante viagens, sem considerar ali o valor que realmente precisa investir para cuidar do futuro. O gastador é aquela pessoa que ele não está preocupado com o futuro. Ele realmente vive o presente como se não existisse o amanhã. Então verifica se esse é o seu perfil. E se for, alguns ajustes precisam ser realizados, porque a gente precisa de uma vida equilibrada, né, entre viver bem o presente e também se programar para ter um futuro de qualidade. O outro perfil é o perfil considerado econômico, que se encaixa nesse perfil que nós vamos falar hoje. É aquela pessoa que ela guarda bastante, ela economiza, ela está sempre preocupada com o futuro, preocupada, quem sabe, com se vai acontecer algum imprevisto. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela até abre mão de viver bem o presente, porque ela está se programando para algo no futuro, para adquirir algo, ou até mesmo para não passar por alguma necessidade. E aí esse perfil, aparentemente, seria interessante, né? Mas todo o extremo, ele não é bom. Da mesma maneira que você tem um gastador que é extremista, que gasta tudo, quando você tem uma pessoa que é econômica, mas que vai ali para aquele lado do murrinha, né, que talvez o mão de vaca, dependendo de como você conhece, isso também não é positivo, porque a pessoa acaba se privando de viver bem o presente, privando de ter uma vida de qualidade que ela até poderia se equilibrasse, né, essa questão de viver o presente e se programar para o futuro também. E interessante é que muitas vezes essa economia da pessoa, ela não está baseada em coisas positivas, ou eu não estou economizando aqui para fazer uma viagem dos meus sonhos, ou quem sabe para comprar aquele carro que eu estava sonhando, ou para realizar qualquer sonho que você tenha. Normalmente essa pessoa, ela poupa simplesmente pelo fato de ter medo de faltar. E aí nós identificamos nessa pessoa uma crença de escassez. O que é uma crença? Crença é aquilo que você acredita, né? Então, se você por algum momento viveu uma experiência, quem sabe lá na infância, com seus pais, você passou por necessidades, normalmente as pessoas que vivenciaram isso, elas têm mais essa situação, porque tem receio, tem medo de viver isso novamente. E aí uma situação bem comum também de acontecer é com as pessoas que os pais, né, viveram na guerra, por exemplo, participaram de um processo da guerra. Eu tenho uma amiga que os avós dela são japoneses, e aí a gente fala que eles têm esse receio,
porque eles vivenciaram isso, né? Historicamente, eles viveram essa questão da escassez devido a uma situação de guerra, e hoje eles ainda têm essa influência de economizam, né? São super ali controlados com medo de faltar. E aí eu trouxe esse exemplo aqui e não quero dizer que isso de todo é ruim. Simplesmente é ruim quando se torna o extremo, né? Então, se você não vive o equilíbrio de viver bem o hoje para sempre guardando com medo, com receio de faltar, isso não é positivo. O ideal é que você tenha equilíbrio entre viver bem o presente, né? E economizar também para ter qualidade de vida no futuro, então de forma equilibrada. E o motivo, ele não deve ser o medo em si, mas deve ser a questão de você ser uma pessoa consciente e entender que lá no futuro você quer ter qualidade de vida. Logo, você se programa hoje para viver esse equilíbrio e poder usufruir disso lá no futuro também, mas sem abrir mão da sua qualidade de vida no presente. Então, o econômico é aquela pessoa que muito bem tem o hábito ali de economizar, de guardar dinheiro, mas tem que tomar cuidado para não se tornar essa pessoa que não sabe usufruir dos benefícios que o dinheiro pode trazer para si. E aí, dentro desse perfil, encontram-se também as pessoas que têm medo de gastar, ou seja, que têm receio, quando gasta se sente culpada. Normalmente, essa pessoa é desse perfil econômico, por algum fator, ou porque realmente já passou por alguma necessidade, né, e tem receio disso, ou porque acredita que tem algo muito mais importante para fazer do que aquilo que precisa fazer aqui nesse momento. Então, é importante que, se você está vivendo isso, se a sua vida hoje, cada valor que você gasta, você depois fica com remorso por ter gastado, você tem que identificar qual é a origem disso, qual é a raiz, o porquê que você tem esse sentimento. Outro sentimento que pode estar causando isso também é uma crença de não merecimento. E aí, como eu falei, crença é quando você acredita em algo, né? Algo que você acredita que é verdade. Então, quando você acredita que você não é merecedora de usufruir dos benefícios ali do seu salário, você acredita que não vale a pena gastar com aquilo que é importante para você. Então, é uma crença de não merecimento. Identifica se é isso mesmo. Se todas as vezes que você vai comprar, vem aquela dúvida ali na sua mente, ou já começa a ouvir aquela vozinha que diz, não compra, é muito caro, você não merece, então você precisa calar essa voz. É isso mesmo. Já viu pessoas que falam consigo mesmo? Essas são as melhores pessoas, porque ela está trabalhando, conversando com aquela vozinha ali que está influenciando a gente. Então, se essa voz que você está ouvindo aí, ela está te influenciando de forma negativa, você tem que dizer que não, eu mereço sim, eu mereço gastar comigo, eu mereço usufruir disso, né, dos benefícios que o meu trabalho também traz para a minha vida. Esses dias aconteceu isso comigo, né? Eu posso confessar para vocês que eu já estive em alguns patamares, né? Essa questão do perfil, ele não é definido, não é algo fixo. Dependendo da situação da sua vida, você pode estar em um desses perfis. Então, como eu falei, eu já tive no perfil ali, gastador, onde eu realmente gastava todo o salário que eu tinha, não me preocupava ali com o futuro, não me planejava para o futuro, até me preocupava, na verdade, mas não tomava nenhuma atitude em relação a isso. Só que chegou um momento onde eu me vi endividada e aí eu fiquei preocupada com isso, eu me tornei uma pessoa econômica. Eu comecei então ali a eliminar todas aquelas despesas desnecessárias e chegou um momento onde eu estava com tanto receio de voltar para aquela situação do endividamento que eu tinha a preocupação de gastar. E às vezes, quando eu gastava e era um valor um pouquinho mais alto, eu falava, não podia ter gastado com isso, não deveria ter gastado. E às vezes era algo que eu realmente precisava, era algo que era importante e eu tinha o dinheiro para fazer isso. E aí eu percebi que isso acontecia muitas vezes quando era para mim, porque quando o gasto era com alguém, né, da minha família que precisava, alguém que precisava do dinheiro, eu não tinha essa dificuldade em poder ajudar, em poder doar esse dinheiro. Só que quando era para mim, eu tinha dificuldade com esse gasto. Aí eu identifiquei que porque para os outros eu não sentia essa culpa e porque para gastar comigo eu me sentia culpada. Eu identifiquei uma crença de não merecimento, ou seja, eu não acreditava que eu merecia usufruir desse dinheiro, desse meu dinheiro, né? Então, eu desconstruí isso e todas as vezes que eu me pego ouvindo essa vozinha negativa, eu falo, eu mereço sim,
porque para comprar hoje eu já criei uma estratégia adequada para realizar essa compra, que é o que eu vou compartilhar com você também. E aí, o terceiro perfil, né, é exatamente o perfil que tem esse equilíbrio. É o perfil ideal que a gente tenha. É o perfil que vai equilibrar entre você gastar e você ser uma pessoa econômica. Eu considero esse perfil um perfil consciente financeiramente. Então, é aquela pessoa que primeiro faz o seu planejamento, o seu orçamento e define quanto realmente vai gastar, quanto pode gastar e gasta sem culpa nenhuma. E eu vou te ensinar qual é a estratégia que você vai utilizar para conseguir chegar nesse perfil, nesse nível de poder usufruir sem culpa daquilo que você realmente tem buscado e merece, porque você tem trabalhado para isso. Um erro bem comum que eu percebo nas pessoas é que geralmente ela está num extremo e quer passar para o outro extremo. Como isso acontece? Normalmente você está gastando de forma absurda e de repente você quer economizar 100%. Aí você quer eliminar todos os gastos e não fazer nenhum gasto por um longo período. E isso não é bom, porque aí nós estamos nos extremos, né? Você acaba não fazendo esse processo de uma forma tranquila e é bem provável que você não aguente isso por muito tempo. E tudo que está em desequilíbrio não é bom, em algum momento vai trazer algo negativo para a sua vida financeira. Então o ideal é que você primeiro faça um planejamento. Como que você vai fazer disso de uma forma correta, né? De uma forma adequada, para se tornar algo tranquilo para você, para se tornar um hábito aí no seu dia a dia, ou seja, para se tornar aquilo que você já faz com frequência sem nenhum sofrimento, para se tornar um estilo de vida na verdade. Então você vai primeiro fazer um planejamento. Quais são os seus objetivos? Você vai planejar quais são os sonhos que você tem, identifica o que você quer conquistar, o que é importante para você, sabe? E lista isso, porque muitas vezes a gente fica com isso só na cabeça e não faz um controle adequado. Então você vai pegar e fazer esse planejamento. Primeiro você vai fazer o levantamento de todos os sonhos que você quer realizar. Depois que você identificou esses sonhos, você vai identificar quais são as suas prioridades. O que é prioridade para você nesse momento, sabe? Quais são aqueles sonhos que são de longo prazo, que você pode começar a economizar agora, por exemplo, um pouco, até chegar lá, quem sabe aqui a 10, 15 anos, você tem esse valor disponível. Quais são aqueles sonhos que você vai conquistar, quem sabe daqui a 3, 4 anos, que é algo que você quer conquistar, que você quer comprar ou fazer uma experiência que você quer viver. Então você vai se organizar também para isso. E o que você quer realizar agora de imediato? O que é importante que dentro desse ano ainda você quer realizar, quem sabe nos próximos meses? Quando você tem clareza desses objetivos, aí você vai definir a prioridade. O que é mais importante dentro de tudo isso que você quer conquistar, dentro dos seus sonhos, o que é prioridade? E aí você define as suas prioridades e quando você tem um planejamento, você vai saber quanto você precisa economizar para cada sonho que você tem, qual é o sonho que você vai realizar primeiro. E aí, né, fazendo esse levantamento, sabendo o que é a sua prioridade, você vai para o próximo passo, que é fazer um orçamento. Infelizmente, poucas pessoas no nosso país fazem um orçamento, porque não é um hábito nosso, né? Nós não fomos ensinados a isso. Muitos de nós, às vezes, acaba até anotando os gastos. Eu mesmo vivi isso por um período, né? Eu ficava preocupada, querendo controlar as minhas finanças, mas, na verdade, eu não fazia um orçamento, eu fazia um controle de gastos. Como isso acontece? Eu pegava todos os meses, no final do mês, ou então no início do mês, cada gasto que eu realizava, eu anotava esse gasto. Quando chegava no final do mês, realmente eu sabia tudo que eu tinha gastado, mas eu não tinha controle sobre o que gastar, né? Eu não tinha um valor definido para esses gastos, então isso não ajudava muito. Então, a questão do orçamento, qual é a diferença? O orçamento é algo que você vai fazer antes de você gastar. Você vai então limitar, ou seja, você vai determinar o que você vai gastar no mês seguinte. Então o ideal é que lá para o final do mês, né, se você não tem um orçamento ainda, no final do mês você pega, faz o levantamento do qual é o valor que você tem de renda, depois você faz o levantamento de todas as suas despesas fixas, que são aquelas que, independente de você criar um novo gasto ou não, você tem que arcar com essas despesas, porque elas já constam no seu orçamento.
apartamento, quem sabe o seu aluguel, a sua alimentação, o transporte, esses gastos que não tem como você eliminar. Então você já considera qual é o valor que você gasta com essas despesas. Depois que você identificou quais são seus gastos fixos, você vai identificar qual é o valor que você ainda tem disponível. E se você hoje ainda não tem uma reserva de segurança, o ideal é que você faça essa reserva, porque a reserva ela vai te dar uma tranquilidade. E aí começa você a ficar mais calmo em relação aos seus gastos, porque primeiro, você já sabe que você está guardando para os seus sonhos, né, para a realização dos seus sonhos, você já sabe que dentro do seu orçamento você tem um levantamento ali, você tem controle de quanto você ganha, e agora você já sabe que os seus gastos fixos, ou seja, aqueles que são essenciais aí para a sua vida, eles já estão garantidos, porque você já separou esse valor. Aí agora você vai então fazer a sua reserva, que é aquele valor que você vai separar para quando acontecerem os imprevistos. Então você já vai ter uma estratégia que vai te deixar mais seguro na hora de realizar um gasto, porque você já supriu essas demandas que você considera importante, né? E se acontecer algum imprevisto, você já está resguardado, e esse valor que sobrou agora, então, você vai poder utilizar da melhor maneira possível. Quem sabe que é para a realização de algo ali de imediato, alguma coisa que você queira comprar, quem sabe cuidados pessoais que você queira fazer. Então esse valor você vai definir também quanto desse valor que restou, quanto que você vai separar para os seus gastos. E aí você pode definir. Vai ser um gasto aleatório, ou seja, se surgir uma oportunidade, você vai utilizar esse valor, ou você vai preferir definir o que você vai comprar com esse dinheiro. Então, essas estratégias, elas vão te dar essa segurança, essa tranquilidade para você realizar os seus gastos e se sentir tranquilo, se sentir feliz. Porque, primeiro, você já identificou aqui os valores para os seus sonhos, você já sabe quanto é e quanto que você está separando mensalmente para cada um deles. Tenha clareza no valor que você está guardando para cada sonho que você tem. Então, defina o seu objetivo. Esse valor aqui, quem sabe, R$500 é para a troca do carro. Esse valor de R$100 é para a viagem do final do ano. Esse valor, então, entendeu? Você define com clareza qual é o valor que você está gastando e para que vai cada valor desse. Porque aí a sua consciência ela vai ficar tranquila, sabendo que você está garantindo aí esse valor para o futuro ou para a realização dos sonhos. Depois, quando você separa esse valor para seus gastos essenciais, quando você fizer outro gasto, você não vai ficar preocupado se vai faltar dinheiro ali no mês para pagar essas contas que são importantes. Porque quando você sente culpa de gastar o dinheiro, é porque você acredita que tem algo importante que você está deixando de fazer. Então, quando você primeiro cuida dessas áreas que são realmente muito importantes, você já define o que você vai fazer, define o valor que você vai economizar, quando chegar naquele momento de realizar a compra de algo ali, você vai ficar tranquilo. Por mais que você pare um momento e pense, eu não devia estar gastando esse dinheiro, você vai pensar, mas está tudo certo, eu já economizei para a realização dos meus sonhos, os meus gastos fixos já estão garantidos, eu já tenho uma reserva de segurança para caso haja algum imprevisto, então eu posso sim, nesse momento, realizar essa compra e usufruir desse valor que eu tenho disponível. Você agora já sabe qual é a estratégia que você vai utilizar para comprar sem se sentir culpado. Mas qual é a melhor maneira de fazer isso? Porque isso, gente, se você tem sentido isso por um longo tempo, isso está aí, né, gravado no seu subconsciente, você vai precisar passar por um processo de adaptação. E se você não tem o hábito de fazer um orçamento, né, de fazer esse planejamento, pode ser que no primeiro momento o planejamento e o orçamento que você faça, ele não funcione de primeira. Então o que você vai fazer? Você vai se planejar para realizar isso durante o outro mês, ou seja, você vai fazer os ajustes necessários. Então, para você começar, faça o seu orçamento, né, antes do mês iniciar. Então, no finalzinho do mês ali que você estiver, faça esse planejamento e defina os valores que você vai gastar com cada despesa que você tem. Depois, durante o mês, né, enquanto você está naquele mês ali que você planejou, inicialmente, semanalmente, faça o acompanhamento das suas despesas. Porque um erro que acontece é que normalmente as pessoas querem fazer um controle mensal. Ou seja, ela no início do mês pegou o salário e começa a distribuir, gastar ou pagar as contas. Quando chega no final do mês, vai fazer o levantamento e percebe que não gastou o dinheiro, ou seja, não fez a administração dos recursos da maneira como havia planejado.
E aí, como você já está no final do mês, não vai adiantar muita coisa, né? Porque você não tem mais controle sobre o dinheiro que você gastou. Então, enquanto você está aí instaurando esse hábito, né, de administrar melhor os seus recursos, de poder gastar com tranquilidade, estando consciente de que as despesas essenciais e as despesas mais importantes já estão supridas, então semanalmente eu indico que você pare um tempinho, dê uma olhada ali o quanto você já gastou, se você já gastou realmente com as despesas adequadas, se as contas que tinham para pagar, que são essenciais, se já estão realmente pagas, ou seja, veja se nessa semana o que aconteceu. E aí pode ser que você perceba que tem uma área ali que você tenha definido um valor que você já gastou mais do que você tinha definido. E aí você vai realizar os ajustes, porque na primeira semana, você tem 3 semanas ainda para se organizar. Então, você pode fazer um remanejamento do valor. Quem sabe uma área ali que você ia gastar um valor mais, que você não gastou, você pode utilizar para essa área agora. E até mesmo se você percebeu que já gastou o limite para aquela área, você vai parar de gastar a partir dali. Então, você faz as adequações que caberem aí dentro da sua realidade. Mas o ideal é que esse acompanhamento ele seja inicialmente semanal, até você criar o hábito e se sentir tranquila ou tranquilo na hora de realizar os seus gastos, consciente de que tudo que você planejou está da forma como você deseja e você está tendo o controle do seu dinheiro. Então faça esse acompanhamento. Depois que você já viu o que está acontecendo, está definido, já se acostumou ali com esses gastos, está conseguindo lidar de maneira tranquila com essa situação, você pode então aumentar esse prazo para quem sabe quinzenalmente. Então quinzenalmente dá lá uma olhada, né, no meio do mês ainda, você percebe se precisa realizar alguns ajustes, se precisa fazer alguns cortes ou fazer algum remanejamento do dinheiro. Então dentro desse prazo você vai conseguir também fazer os ajustes necessários. E aí quando você realmente já estiver totalmente dominando essa situação, você faz o controle mensal. Eu indico que seja quinzenal, eu acho um prazo excelente, porque você fica ali realmente por dentro desse valor e tem condições de fazer os ajustes se forem necessários. Então essa dica ela é fundamental. Faça o controle, porque não adianta só planejar e não acompanhar. Muitas pessoas vivem fazendo planejamento, fazem um orçamento, preenchem uma planilha e no final do mês acabam no vermelho. Ou então acabam passando por esse sofrimento de estar sempre com essa angústia de achar que está gastando um dinheiro que não deveria estar gastando. E aí eu falo para vocês que talvez as pessoas que não passem por essa situação acreditem que esse é um sofrimento, né, que nem é um sofrimento na verdade. Só que da mesma maneira que uma pessoa que é gastadora, ela vai lá, gasta todo o dinheiro, chega no final, ela fica arrependida, se sente triste, incomodada porque não tem controle ali sobre os seus recursos, a pessoa também que é econômica, ela também tem esse sofrimento, né? E de saber que está gastando, de acreditar, na verdade, que está gastando um dinheiro que é importante, que era melhor ter investido ou melhor ter gasto com outra coisa. Então, essa questão do sofrimento, de você não se sentir bem com o seu dinheiro, ele não é bom de nenhuma das formas. Essa relação de culpa com o dinheiro é ruim tanto para quem gasta muito e se sente culpado porque gastou todo o dinheiro, tanto para quem gasta ali dentro do orçamento, é uma pessoa econômica, mas tem a sensação de que gastou um dinheiro que não deveria gastar. Então essa relação com o dinheiro, ela deve ser uma relação agradável, né? O dinheiro tem que ser algo que traz benefícios para a sua vida e não para você viver nessa sensação de sofrimento, né? De sempre estar se sentindo culpado. Então organize as suas finanças, crie a sua estratégia, porque assim, eu passei as dicas aqui, foi uma estratégia que funcionou comigo, mas adequa aí a sua realidade. Se tem algo aqui que você acredita que não cabe aí dentro da sua realidade, faz os ajustes necessários. O importante aqui é que eu quis trazer para você uma referência, na verdade, para que a partir daí você crie qual é a estratégia que é mais adequada para você. Mas se você quiser usar essa estratégia da maneira como eu estou falando aqui, eu acredito muito que vai dar certo, porque deu muito certo comigo. E como eu falei, eu passei pelas 3 fases, né? Tanto de gastadora quanto uma pessoa econômica. E eu acredito que hoje eu estou numa fase ali de equilíbrio, de um consumo consciente. Porque quando eu vou realizar um gasto hoje, eu já analisei, eu sei que as coisas que são importantes já
estão pagas, o valor para o meu futuro já está ali separado, investido, tem uma reserva de segurança que me dá essa segurança de caso haja algum imprevisto, então aquele valor que eu estou separando para aquele gasto ali não vai me trazer nenhum sofrimento. E aí eu quero dizer para você que isso não significa que eu nunca mais tive essa sensação. Por alguns momentos ainda vem aquela duvidazinha, né? Começa a ouvir aquela vozinha, você não devia estar gastando. Mas aí eu já tenho todo o argumento, eu posso gastar sim, porque eu já me planejei, já me organizei e esse valor eu posso usufruir dos benefícios que esse dinheiro pode trazer para a minha vida. Eu acredito que vai funcionar muito bem com você também. Esse então era o objetivo desse vídeo, é trazer para você que você pode sim criar uma estratégia de consumo consciente, criar uma estratégia, né, de um planejamento financeiro onde você possa organizar as suas finanças pessoais, onde você possa realizar os seus objetivos e ainda fazer os seus gastos sem sentir culpa, porque esse sentimento não é legal e eu espero que você não tenha mais ele a partir de agora, porque você realmente merece usufruir dos frutos do seu trabalho. E se esse vídeo fez sentido para você, se essas dicas realmente vão fazer sentido, você vai conseguir aplicar na sua vida, eu peço para que você curta esse vídeo, deixe o seu comentário, vai ser muito importante para mim saber se foi importante para você também. Um forte abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.